Queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro virtual para compartilharmos o Evangelho de Jesus. Dando continuidade ao estudo do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Buscai e Achareis, que nós começamos na semana passada, hoje vamos abordar os itens 6 a 11 desse mesmo capítulo. Mas antes, e como já é habitual, vamos fazer uma breve prece para nos apaziguarmos, preparar o nosso coração, a nossa mente, para receber mais uma lição do nosso bem-amado Mestre Jesus. Pai, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui envolvidos no teu amor incondicional, para podermos assimilar mais uma lição do nosso querido Mestre Jesus, que certamente será fundamental para o nosso caminho evolutivo. Mestre, obrigado pelos teus ensinamentos, fiquem conosco, hoje e sempre. De forma muito apropriada, Kardec tomou emprestado o título deste capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis, das palavras de Jesus, que nós podemos ler no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 7, que literalmente, segundo o evangelista Mateus, diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque tudo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. O Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, nos explica que Jesus enunciou estes três imperativos, pedi, buscai, batei, nessa ordem precisa, atendendo a motivos perfeitamente justificados e embasados na sua divina doutrina. Apesar destes verbos, pedir, buscar, bater, estarem conjugados no modo imperativo, lembremos que Jesus nunca nos impõe nada. Jesus nos sugere, Jesus nos convida a seguir seus ensinamentos, sempre exemplificados pelas suas ações. E o primeiro convite de Jesus é pedir. Ele nos conhece muito bem e sabe dos nossos sofrimentos. Assim, ele, na verdade, nos relembra que existe um canal de comunicação direta, com o nosso Pai Criador, através da prece. A prece nos permite a comunicação com o Pai, seja para pedir, que é o que usualmente fazemos quando estamos aflitos, louvar, assim como Jesus exemplificou com o santificado seja o vosso nome, na oração do Pai Nosso, e também para agradecer, o que reconheçamos em relação ao pedir ou louvar costuma ser bem menos frequente nas nossas preces. Alguns até poderão questionar a necessidade da prece endereçada a Deus quando o fazemos para pedir-lhe alguma concessão, porque dizem que Deus já conhece muito bem todas as nossas misérias, virtudes, as nossas alegrias, nossas tristezas, o grau da nossa força e das nossas fraquezas. Entretanto, o pedido que nós fazemos a Deus pela prece sincera não é para informá-lo daquilo que ele já efetivamente conhece, mas para nos colocarmos humildemente perante ele para sentir a sua presença e seu poder infinito. Assim como faz uma criancinha doente, que busca o colo materno, o colo que acalma, que conforta, que dá segurança. Na ação de pedir, nós estamos dizendo ao Pai: Pai, eu aceito as dificuldades porque sei que são o caminho para o meu crescimento espiritual rumo ao teu reino. E mesmo reconhecendo as minhas limitações, confio em ti. Solicito o teu colo, que me renova, que me fortalece e me permite seguir em frente.
Assim, Jesus nos ensina que pedir é o primeiro passo, para depois passar a buscar e bater as portas. Depois de termos solicitado a força e a proteção do Pai, Jesus nos convoca à ação, porque não há milagres. Porque a superação dos obstáculos, que resultarão no nosso aprendizado e crescimento, requer a nossa vontade e o nosso esforço. Tenhamos sempre presente que a divina providência nos dotou de razão e inteligência para podermos agir na superação dos obstáculos com critério e bom senso. Tem uma história relacionada a este assunto que narra que um mestre caminhava com os seus discípulos por uma estrada tortuosa e eles encontraram no caminho um homem piedoso que estava ajoelhado, rogando a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro que tinha ficado atolado na lama. Todos olharam para o homem crente, se sensibilizaram pela situação e prosseguiram a marcha. Alguns quilômetros à frente encontraram um outro homem, que também estava com o seu carro atolado num lodaçal. Entretanto, a diferença do primeiro homem, este último esbravejava e reclamava enquanto tentava com todas as suas forças tirar o carro da lama. Frente a este quadro, o mestre propôs aos discípulos ajudarem o homem a tirar o veículo do atoladeiro. Depois de terem concluído com sucesso a tarefa, o homem agradeceu ao grupo pela ajuda, subiu ao seu carro e continuou a sua viagem. Mas os discípulos ficaram surpresos pela diferença de atitude do mestre frente aos dois homens. E lhe perguntaram: Mestre, o primeiro homem rezava, era piedoso, e não o ajudamos. Porém, este último, que era rebelde e até praguejava, recebeu o nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado pela ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Esta narrativa poderia ser resumida como: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Em outras palavras, a confiança na ajuda divina que a fé nos dá, devemos associar-lhe a ação e a perseverança. Ou seja, devemos associar o trabalho. O trabalho é tão central no processo de evolução espiritual que os espíritos superiores o abordaram em detalhe, sendo a lei do trabalho uma das leis divinas que orientam a obra da criação e a evolução. De fato, no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 17, nós lemos as palavras de Jesus: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O espírito Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, nos ensina que o trabalho é lei da natureza, mediante o qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida, por meio da satisfação das suas necessidades imediatas, na comunidade social onde vive. Ou seja, Joana de Ângeles nos ensina que as consequências benéficas do trabalho alcançam não só o próprio trabalhador, mas também a sociedade onde ele se insere. No Livro dos Espíritos, nós lemos duas questões que o Kardec fez à espiritualidade superior sobre este assunto. A questão 674, Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos superiores responderam: o trabalho é uma lei da natureza e é por isso mesmo uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. E na questão 676, Kardec pergunta: por que o trabalho é imposto ao homem? E os espíritos responderam:
é uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que é abordado nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos as palavras de Jesus a respeito do trabalho e da geração de riqueza, que diz textualmente: Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem, nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. E ainda enfatiza: portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem pro vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial a sustenta. E mais à frente: considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um destes. Pareceria que com estas palavras, Jesus estivesse nos encorajando a não trabalhar e a deixar que a providência divina nos forneça o meio de subsistência. Será que pode existir contradição entre as palavras de Jesus e os seus ensinamentos sobre a relevância do trabalho? É claro que não. Lembremos que na maioria das vezes, Jesus dirigia os seus ensinamentos ao povo da época através de parábolas ou alegorias que facilitavam a compreensão dos conceitos de sua doutrina. O intuito de Jesus, nesta passagem do evangelista Mateus, era fazer com que os homens não focassem exclusivamente os interesses materiais e que não descuidassem o aspecto espiritual. Claramente, as advertências de Jesus nesta mensagem se ajustam perfeitamente aos dias de hoje, considerando a nossa sociedade mais preocupada em gerar riquezas materiais, que a ferrugem e a traça consomem e os ladrões roubam, do que tesouros no céu. Quais seriam estes tesouros nos céus, resistentes à ferrugem, às traças e aos ladrões, aos quais Jesus faz referência? Estes tesouros são os conhecimentos intelectuais que nós adquirimos, os aprendizados morais que incorporamos ao cabedal das nossas experiências, as virtudes que assimilamos, os defeitos que corrigimos. Estes tesouros nós os carregamos o tempo todo e para todo lugar, inclusive depois da morte do nosso corpo físico, porque esses tesouros são da alma. As aves do céu e os lírios do campo que Jesus nos convida a olhar, certamente não poderiam fazer os trabalhos que o homem precisa fazer para prover a sua subsistência. Mas certamente as aves e os lírios também trabalham. Na natureza tudo é trabalho. Os pássaros trabalham, construindo seus ninhos para se proteger e dar abrigo às suas crias, as quais também precisam suprir com alimento para poder dar continuidade ao ciclo da vida. As plantas trabalham, extraindo do solo os nutrientes, assimilando a luz do sol para produzir os materiais necessários para o seu crescimento, e assim tudo. Na natureza, tudo é trabalho. Na questão 675 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou à espiritualidade superior: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E os espíritos responderam: não, o espírito também trabalha, como o corpo,
toda ocupação útil é trabalho. Esta resposta está alinhada com o que Jesus disse. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ainda nesse capítulo do livro do evangelista Mateus, nós lemos as palavras de Jesus. Não vos aflijais dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos. Porque os gentios é que se cansam por estas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas se vos acrescentarão. E assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Ou seja, Jesus nos convida a trabalhar, porém, sem nos afligirmos com o futuro, a confiar em Deus e a não descuidar o jardim dos nossos tesouros espirituais. Estes conceitos são reforçados na questão 682 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou para a espiritualidade superior: sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? E os espíritos responderam: sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Assim, meus amigos, o trabalho é imprescindível para o nosso desenvolvimento e evolução, mas também o é o repouso, o qual também está dentro das leis da natureza. Nos dias que correm, é necessário enfatizar estes conceitos. Observemos como estão em franco aumento os indicadores de estresse, ansiedade, devido ao excesso de atividades laborais, ao ponto de terem surgido novas síndromes e situações patológicas que descrevem esta situação. Por exemplo, a síndrome do burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Esta síndrome é uma doença ocupacional que já foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e é uma síndrome ocasionada por situações desgastantes geradas pelo excesso de trabalho, que pode se manifestar como estresse, alteração do humor, ansiedade, depressão e também ter repercussões físicas. Cansaço extremo, dor de cabeça, problemas gástricos, falta de ar, distúrbios do sono, etc, etc, etc. Um outro exemplo dos nossos atribulados dias, surge aí um novo termo, em inglês, workaholic, uma palavra nova, que descreve a adição patológica ao trabalho, de forma semelhante a outros vícios, como por exemplo o alcoolismo, a adição ao trabalho. Nós precisamos esclarecer e entender que lazer não é sinônimo de preguiça, de aversão ao trabalho. O lazer, bem compreendido, representa a ocasião em que ocorre a recuperação das forças físicas, emocional, intelectual, que são necessárias para o trabalho. O lazer não é falta de atividade. Nos momentos de lazer, nós podemos programar novas atividades, nos relaxar das tensões, refletir, orar. Ou seja, o lazer é a ocasião propícia para nos conhecermos a nós mesmos, como recomendava Sócrates, o filósofo da Grécia Antiga. Esta atitude, somada à confiança na providência, resultará em que o medo pelo futuro incerto, causa frequente da alta incidência de ansiedade e depressão nos dias de hoje, dê lugar à valorização do presente. Viver um dia após o outro, já que, como Jesus nos advertiu, a cada dia basta a sua própria aflição, ou seja, não acrescentemos às aflições que já temos no presente, as aflições de um futuro que ainda não existe. Em resumo, meus amigos, Jesus é muito claro quando nos diz que procuremos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as nossas necessidades materiais não serão supridas por acréscimo. Como cristãos, devemos colocar todo o nosso esforço no trabalho edificante,
tanto em nosso favor como do nosso próximo, utilizando todos os recursos materiais e intelectuais do que dispomos. Deus nos ajuda na medida em que nós nos esforcemos na busca do que precisamos, sem milagres, somente com base no trabalho honesto, é que evoluímos espiritual e intelectualmente, e as conquistas e vitórias alcançadas serão validadas como frutos abençoados do esforço despendido. Estejamos sempre alertas para sabermos utilizar os bens materiais, sem nos escravizarmos a eles, priorizando a aquisição dos bens espirituais. Pois, como disse Jesus, onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Peçamos ao Pai que nos ilumine, para que estejamos sempre conscientes do valor relativo dos bens materiais. Peçamos forças ao Pai para dominar e não sermos dominados pela matéria, pelas posses, vícios, paixões inferiores, que possamos trabalhar para termos o necessário para a nossa existência de forma tal que os nossos sentidos não se entorpeçam pelos excessos de qualquer natureza. Peçamos ao Pai discernimento para compreendermos a diferença entre o certo e o errado e assim podermos sempre direcionar as nossas escolhas da forma mais acertada possível. Em resumo, e parafraseando o Espírito Emmanuel, peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Então, meus amigos, agora, para finalizar o nosso encontro, agora que nós temos nos alimentado com mais uma lição do Evangelho de Jesus, aproveitando a nossa sintonia com a espiritualidade superior, convido a todos para que façamos juntos a nossa vibração. Mentalizando a figura do Mestre, essa figura radiante, com a qual nos sentimos envolvidos, vamos refletir de alguma forma esse amor. Vamos emitir os melhores fluidos, primeiramente em favor dos nossos familiares, em favor daqueles com os quais compartilhamos o nosso caminho, o teto, as experiências diárias. Com muito carinho, com muito amor no coração, vamos abraçá-los fluidicamente, vibrando muito amor por esses seres. Vamos agora lembrar daquele irmão, daqueles irmãos que estão passando por dificuldades, que estão sofrendo, que estão com aflições que muitas vezes superam a própria confiança no divino. Vamos também vibrar por eles com muito amor, para que eles recuperem a confiança em Deus, para que eles possam continuar o seu caminho, para que as dores sejam aminoradas, para que aflições sejam atenuadas. Vamos abraçar esses irmãos com muito amor, com muito respeito. Vamos vibrar com eles e por eles. E agora nós vamos ampliar o nosso horizonte de vibração, tentando abarcar a nossa cidade, o nosso país, o planeta. Vamos vibrar pelos povos que sofrem. Vamos vibrar pelos dirigentes, para que sejam iluminados
e possam conduzir os seus povos de forma inteligente, de forma caridosa. Vibremos pelo nosso planeta com muito amor. Pai, nós te agradecemos essa oportunidade de termos entrado em contato com a divina doutrina do nosso Mestre Jesus, que possamos assimilar e levar esses aprendizados na nossa vida, no nosso dia a dia, para que os nossos caminhos tenham menos pedras, menos espinhos, mais flores, rumo ao teu reino de paz, de sabedoria e amor infinito. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre, pelos ensinamentos. Obrigado, amigos espirituais, pelo cuidado constante, sempre do nosso lado, impulsando-nos no caminho do bem. Fiquem conosco, hoje e sempre. Assim, meus amigos, sendo só por hoje, eu agradeço a atenção de todos. Eu me despeço, desejando a todos muita saúde, muita fé e paz no Cristo. Até o nosso próximo encontro.